Nós agora vamos entrar em uma outra estrutura dentro dos algoritmos. Nós vamos recapitular algumas coisas que nós aprendemos para entender como nós vamos utilizar essa nova estrutura. A estrutura de repetição é uma das maneiras de executar um comando ou um bloco de comandos várias vezes, dependendo da quantidade de vezes que eu quero que repita. Vamos à recapitulação. Nessa primeira aqui, são o primeiro tipo de programa que nós criamos, que é o programa sequencial. Repare que todas as linhas de comando são executadas. Independente do que vá acontecer, o objetivo desse programa é executar sequencialmente todas as linhas de comandos. Esse é o tipo de programa sequencial. Depois nós aprendemos a estrutura condicional, trabalhando com o comando se. Portanto, dentro de um programa, eu quero que execute várias linhas de comando, mas dependendo de uma condição, eu quero que ele execute algum comando ou vários comandos somente se uma condição for verdadeira. Nós temos também a opção de só quero que execute se a condição for falsa, usando o senão. Então, são essas duas maneiras que nós já aprendemos usando a programação. Agora, nós vamos ter uma outra necessidade. Dependendo da situação do que nós vamos fazer, nós precisaremos que um ou mais comandos sejam executados várias vezes. Eu tenho um exemplo sequencial aqui, onde ele mostra Maria 5 vezes. Só que eu estou usando aqui um programa com uma sequência repetitiva. Ou seja, eu começo atribuindo valor para x, mostro o nome Maria, só que eu incremento o x. Essas duas linhas de comando estão sendo repetidas. Escreva Maria, x é igual a x mais 1. Escreva Maria, x é igual a x mais 1. E assim por diante. Tá, eu estou com um programa que repete 5 vezes o nome Maria. E se eu quisesse que esse nome Maria aparecesse 10 vezes? Apenas um Ctrl+C, Ctrl+V e eu copiaria isso tudo de novo e executaria o programa? Tá, e se eu quisesse que aparecessem 100 vezes o nome Maria? Então, nós temos uma maneira de criar uma repetição dentro de um algoritmo onde ele volta, executa as linhas de comando e, dependendo de uma condição, ele continua essa repetição ou não e continua a execução do programa. Nós vamos aprender o primeiro comando de uma estrutura de repetição, que é o comando enquanto. Nesse comando enquanto, nós temos 3 situações importantíssimas para fazê-lo com que ele repita a quantidade de vezes que eu quero. Repare que eu tenho um nome ali, atribuição inicial. Dentro do enquanto eu tenho a condição verdadeira, na verdade é uma pergunta, a condição é verdadeira? E dentro do comando enquanto, entre as chaves, eu tenho o incremento. É através dessas 3 situações que normalmente trabalham com a mesma variável, é que eu consigo fazer uma repetição dentro do comando. Todas as vezes que essa condição verdadeira é verdadeira, ele entra e executa. Só que quando acaba a chave, ele não continua o programa, ele volta no comando enquanto e pergunta novamente: a condição é verdadeira? Se for, ele vai executar. Ele volta para o comando enquanto e pergunta novamente: a condição é verdadeira? Quando é que essa condição será falsa para que ele saia do comando enquanto? Depende do incremento. Esse incremento, ele está mudando o valor de uma variável que está na condição
E aí, quando esse incremento faz com que a variável fique com valor falso, quando ele voltar ao enquanto, ele vai perguntar: a condição é verdadeira? Não, agora é falso. E aí ele sai, vai para o próximo comando depois da fecha-chaves do comando enquanto. Nós vamos fazer uma prática agora. Primeiro programa com um comando de repetição, mas vou falar uma coisa importantíssima agora, chamada teste de mesa. Gente, mexer com o computador é bom demais, programar é bom demais, mas um papel e um lápis é muito importante para que você consiga conferir alguma situação de execução. Bom, como eu não tenho meu lápis e o meu papel junto com vocês, eu vou usar o Excel, só para que vocês entendam como é um teste de mesa. O que seria um teste de mesa? O teste de mesa é uma maneira de você executar o programa na cabeça. E aí você vai alterar o valor das variáveis e o que vai ser mostrado na tela de acordo com a execução. Eu tenho o programa pronto aqui, daquele exemplo da Maria que mostra 5 vezes. Como é que eu sei que esse programa está correto? Eu faço o teste de mesa. Ó. Eu tenho uma variável chamada x. Está aqui. Ó. Então, no meu teste de mesa, eu vou colocar aqui ó, x. Esse x é a variável que eu acabei de criar e ela vai mudar de valor várias vezes. Eu vou fazer uma outra coisa aqui que não é uma variável. Vou escrever tela. O que é o tela? Tela é o que vai mostrar na tela durante a execução do programa. Poderia colocar escreva, não tem problema nenhum. O importante é saber o seguinte, o que vai aparecer na tela durante a execução do programa. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou executar o programa. Todas as vezes que houver uma atribuição de variável, eu tenho que colocar o que aconteceu aqui no teste de mesa. Então, ó, na segunda linha, x é igual a 1. Então, eu venho aqui e falo, opa, o x é igual a 1. E eu entro no comando enquanto. Enquanto o x for menor ou igual a 5, isso é uma pergunta. O x é menor ou igual a 5? É verdade, ele é 1. Então, ele vai entrar aqui no bloco de comandos do comando enquanto. E ele vai executar isso aqui, ó. Escreva x Maria. O que ele vai mostrar na tela? O valor de x e o nome Maria. Então, na tela, ele vai mostrar o número 1, Maria. Ótimo. Próximo comando, x é igual a x mais 1. X é igual ao x, que é 1, mais 1. 1 mais 1 dá 2. Vou jogar para x. Agora o x não é mais 1, agora ele é 2. Entro nessa chave, o fecha chaves e volto para o enquanto. E pergunto, o x é menor ou igual a 5? Sim, é verdade. Opa, então entre e executa. Escreva x Maria. Então ele vai mostrar 2 Maria. Executa o próximo. X é igual a x mais 1. 2 mais 1 dá 3. Então, o novo valor de x agora é 3. No fecha-chaves, eu volto para o enquanto e pergunto, o x é menor ou igual a 5? Sim, é verdade. Então, escreva x Maria. Então, eu vou mostrar o x e o nome Maria. X é igual a x mais 1. Então, o x agora é 4. Volto e pergunto, o x é menor ou igual a 5? Sim, é verdade. Escreva x Maria. Ele vai mostrar o x e Maria. X é igual a x mais 1. 4 mais 1 dá 5. Está chegando no final, hein? X é menor ou igual a 5? É verdade. Ele é menor ou igual a 5. Continua, ele é verdadeiro. Escreva x Maria. Ele vai mostrar 5 Maria. Próximo comando.
Não terminou não, hein? X é igual a x mais 1. 5 mais 1 dá 6. Não importa que a condição é falsa, ele fez. X é 6. Ele volta e pergunta, x é menor ou igual a 5? Não, é falso. Agora que ele é falso, ele não executa isso. Ele sai e vai para o final do programa. Se eu tivesse algum comando, por exemplo, escreva fim aqui fora do enquanto, seria o comando que seria executado, porque ele está fora do enquanto. Então é desta forma que eu consigo fazer um bloco de comandos, repetir a sua execução, sempre olhando a atribuição, x é igual a 1, a condição, x menor ou igual a 5, e o incremento, x mais 1. Gente, a combinação dessas três situações é que fazem com que a repetição aconteça do jeito que eu quero, ok?